Artigo 51. Os honorários da sucumbência e os honorários contratuais pertencendo ao advogado que houver atuado na causa poderão ser por ele executados, assistindo-lhe direito autônomo para promover a execução do capítulo da sentença que estabelecer ou postular, quando for o caso, a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor em seu favor. Parágrafo 1º. No caso de subestabelecimento, a verba correspondente aos honorários da sucumbência será repartida entre o subestabelecente e o subestabelecido, proporcionalmente à atuação de cada um no processo, ou conforme haja sido entre eles ajustado. Parágrafo 2º. Quando for o caso, a Ordem dos Advogados do Brasil ou os seus tribunais de ética e disciplina poderão ser solicitados a indicar mediador que contribua no sentido de que a distribuição dos honorários de sucumbência entre advogados se faça segundo o critério estabelecido no parágrafo 1º. Parágrafo 3º. Nos processos disciplinares que envolverem divergência sobre a percepção de honorários de sucumbência entre advogados, deverá ser tentada a conciliação destes, preliminarmente pelo relator. Artigo 52. O crédito por honorários advocatícios, seja do advogado autônomo, seja de sociedade de advogados, não autoriza o saque de duplicatas ou qualquer outro título de crédito de natureza mercantil, podendo apenas ser emitida fatura, quando o cliente assim pretender, com fundamento no contrato de prestação de serviços, a qual, porém, não poderá ser levada a protesto. Parágrafo único. Pode, todavia, ser levado a protesto o cheque ou a nota promissória emitido pelo cliente em favor do advogado, depois de frustrada a tentativa de recebimento amigável. Artigo 53. É lícito ao advogado ou à sociedade de advogados empregar para o recebimento de honorários sistema de cartão de crédito mediante credenciamento junto à empresa operadora do ramo. Parágrafo único. Eventuais ajustes com a empresa operadora que impliquem pagamento antecipado não afetarão a responsabilidade do advogado perante o cliente, em caso de rescisão do contrato de prestação de serviços, devendo ser observadas as disposições deste quanto à hipótese. Artigo 54. Havendo necessidade de promover arbitramento ou cobrança judicial de honorários, deve o advogado renunciar previamente ao mandato que recebera do cliente em débito. Título 2 do Processo Disciplinar. Capítulo 1 dos Procedimentos. Artigo 55. O processo disciplinar instaura-se de ofício ou mediante representação do interessado. Parágrafo 1º. A instauração de ofício do processo disciplinar dar-se-á em função do conhecimento do fato, quando obtido por meio de fonte idônea ou em virtude de comunicação da autoridade competente. Parágrafo 2º. Não se considera fonte idônea a que consistir em denúncia anônima. Artigo 56. A representação será formulada ao presidente do Conselho Seccional ou ao presidente da subseção por escrito ou verbalmente, devendo, neste último caso, ser reduzida a termo. Parágrafo único. Nas seccionais cujos regimentos internos atribuírem competência ao Tribunal de Ética e Disciplina para instaurar o processo ético disciplinar, a representação poderá ser dirigida ao seu presidente ou será a este encaminhada
por qualquer dos dirigentes referidos no caput deste artigo que a houver recebido. Artigo 57. A representação deverá conter, inciso 1, a identificação do representante com a sua qualificação civil e endereço. Inciso 2. A narração dos fatos que a motivam, de forma que permita verificar a existência em tese de infração disciplinar. Inciso 3. Os documentos que eventualmente a instruam e a indicação de outras provas a ser produzidas, bem como, se for o caso, o rol de testemunhas, até o máximo de 5. Inciso 6. A assinatura do representante ou a certificação de quem a tomou por termo, na impossibilidade de obtê-la. Artigo 58. Recebida a representação, o presidente do Conselho Seccional ou o da subseção, quando esta dispuser de conselho, designa relator por sorteio um de seus integrantes para presidir a instrução processual. Parágrafo 1º. Os atos de instrução processual podem ser delegados ao Tribunal de Ética e Disciplina, conforme dispuser o regimento interno do Conselho Seccional, caso em que caberá ao seu presidente, por sorteio, designar relator. Parágrafo 2º. Antes do encaminhamento dos autos ao relator, serão juntadas a ficha cadastral do representado e certidão negativa ou positiva sobre a existência de punições anteriores, com menção das faltas atribuídas. Será providenciada ainda certidão sobre a existência ou não de representações em andamento, a qual, se positiva, será acompanhada da informação sobre as faltas imputadas. Parágrafo 3º. O relator, atendendo aos critérios de admissibilidade, emitirá parecer, propondo a instauração de processo disciplinar ou o arquivamento liminar da representação, no prazo de 30 dias, sob pena de redistribuição do feito pelo presidente do Conselho Seccional ou da subseção para outro relator, observando-se o mesmo prazo. Parágrafo 4º. O presidente do conselho competente ou, conforme o caso, o Tribunal de Ética e Disciplina proferirá despacho declarando instaurado o processo disciplinar ou determinando o arquivamento da representação nos termos do parecer do relator ou segundo os fundamentos que adotar. Parágrafo 5º. A representação contra membros do Conselho Federal e presidentes de conselhos seccionais é processada e julgada pelo Conselho Federal, sendo competente a segunda Câmara reunida em sessão plenária. A representação contra membros da diretoria do Conselho Federal, membros honorários, vitalícios e detentores da Medalha Rui Barbosa, será processada e julgada pelo Conselho Federal, sendo competente o Conselho Pleno. Parágrafo 6º. A representação contra dirigente de subseção é processada e julgada pelo Conselho Seccional. Artigo 59. Compete ao relator do processo disciplinar determinar a notificação dos interessados para prestar esclarecimentos ou a do representado para apresentar defesa prévia no prazo de 15 dias em qualquer caso. Parágrafo 1º. A notificação será expedida para o endereço constante do cadastro de inscritos do Conselho Seccional, observando-se, quanto ao mais, o disposto no Regulamento Geral. Parágrafo 2º.
Se o representado não for encontrado ou ficar revel, o presidente do conselho competente, ou, conforme o caso, o do Tribunal de Ética e Disciplina, designar-lhe-á defensor dativo. Parágrafo 3º. Oferecida a defesa prévia, que deve ser acompanhada dos documentos que possam instruí-la e do rol de testemunhas até o limite de 5, será proferido despacho saneador e ressalvada a hipótese do parágrafo 2º do artigo 73 do EAOB, designada, se for o caso, audiência para oitiva do representante, do representado e das testemunhas. Parágrafo 4º. O representante e o representado incumbir-se-ão do comparecimento de suas testemunhas, salvo se, ao apresentarem o respectivo rol, requererem por motivo justificado, sejam elas notificadas a comparecer à audiência de instrução do processo. Parágrafo 5. O relator pode determinar a realização de diligências que julgar convenientes, cumprindo-lhe dar andamento ao processo, de modo que este se desenvolva por impulso oficial. Parágrafo 6º. O relator somente indeferirá a produção de determinado meio de prova, quando esse for ilícito, impertinente, desnecessário ou protelatório, devendo fazê-lo fundamentadamente. Parágrafo 7º. Concluída a instrução, o relator profere parecer preliminar a ser submetido ao Tribunal de Ética e Disciplina, dando enquadramento legal aos fatos imputados ao representado. Parágrafo 8º. Abre-se em seguida prazo comum de 15 dias para apresentação de razões finais.